Bom, vamos dar continuidade no vídeo aqui da apostila número 9, né? Vou falar do crime pré-ter-doloso. Crime pré-ter-doloso é dolo no antecedente e culpa no consequente. A gente tem um dolo de lesão, por exemplo, na vítima. Só que o resultado, a consequência, é a morte da vítima. Então, o crime pré-ter-doloso sempre vai ter um dolo do agente no antecedente e como culpa, como consequência no resultado, será uma culpa. Então, pré-ter-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Previsão legal no artigo 19 do Código Penal. O conceito trata-se de crime qualificado pelo resultado no qual o agente pratica um crime distinto do que havia projetado cometer, advindo o resultado mais grave. Exemplo é a lesão corporal seguida de morte. O agente tinha o dolo de lesão corporal e, como consequência, teve a culpa, que foi a morte da vítima. Quando a conduta dolosa acarreta a produção de um resultado mais grave do que o desejado pelo agente. O propósito do autor era praticar um crime doloso, mas, por culpa, sobreveio o resultado mais gravoso, que foi a morte. Esse tipo de crime não admite a forma tentada. Os elementos do crime pré-ter-doloso, que a conduta dolosa visando um resultado menos grave. O dolo do agente é um crime menos grave, mas o resultado que ocasionou nesse crime, nessa conduta criminosa do agente, tem um resultado mais grave, mas é culpa, é resultado culposo mais grave que o projetado. E o terceiro elemento é o nexo causal entre a conduta e o resultado. O nexo causal é sempre o elo de ligação entre a conduta e o resultado. Formas de conduta, que é dividida em erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo é o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. É o erro sobre os elementos do tipo, encontrado no artigo 20 do Código Penal. É a ignorância ou erro que recai sobre as elementares, circunstâncias ou quaisquer outros dados que agregam a determinada figura típica. O erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Por exemplo, pegar um carro idêntico ao seu no estacionamento de um shopping e sair com ele, e posteriormente identificar que este carro não era o seu. E o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial é subdividido em erro excusável, onde é inevitável, e o erro inexcusável, onde é evitável. O erro de tipo excusável e inevitável não deriva de culpa do agente. Ou seja, mesmo que ele tivesse agido com cautela e a prudência de um homem médio, mesmo assim ele erraria. Nesse caso, exclui o dolo e a culpa. Exemplo: o caçador foi na mata de difícil acesso. Ao ouvir barulho no arbusto, atira e, quando vai ver, foi atingindo uma pessoa que estava atrás desse arbusto. Ele é um tipo excusável, inevitável, não tinha como inevitável, não tinha como ele evitar o resultado. Esse exemplo fica bem claro o que é o erro de tipo excusável. E o erro de tipo inexcusável é o evitável, provém de culpa do agente. Quer dizer, se ele empregasse cautela e a prudência de um homem médio, poderia evitá-lo. O homem em média agiria de forma mais cuidadosa, mais cautelosa. Nesse caso, exclui o dolo, mas mantém a culpa. Exemplo,
Caçador que vai a uma floresta de comum acesso a vários caçadores. Costumam ir todo final de semana vários caçadores nessa floresta. Ao ouvir um barulho no arbusto, ele dispara com sua arma de fogo. E ao se aproximar, se depara com uma pessoa atingida. Deveria ter agido com mais cautela por ser uma floresta usual de vários caçadores. Então, no erro de tipo essencial excusável, inevitável, era uma floresta que mal se via caçadores nela. E quando ele ouviu um barulho no arbusto, pensou em ser um animal e assim atirou. Mas quando foi ver, tinha atirado numa vítima. E é uma floresta que ninguém vai direto. Já no erro inexcusável, é evitável. Na floresta que esse caçador ia, todo final de semana eram encontrados vários caçadores. Então a pessoa, o homem médio, deveria ter tido mais cuidado ao ouvir o barulho e identificar se era o animal ou outro caçador que estava ali presente. Erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental é o que recai sobre dados diversos dos elementos constitutivos do tipo penal. É dividido em 4. Primeiro, erro sobre a pessoa. O agente confunde a pessoa que queria atingir. O agente confunde a pessoa visada, contra a qual desejava praticar a conduta criminosa, com pessoa diversa. No resumão está bem exemplificado, eu coloquei vítima virtual, pessoa que o agente queria atingir, e vítima real, a pessoa que foi atingida. Esse erro é irrelevante. O agente responde pelo crime como se tivesse atingido vítima virtual, quem ele realmente queria atingir. Se a vítima virtual fosse o pai do agente, mas acabou causando a morte de seu tio, incide a agravante genérica relativa ao crime praticado contra acidente, que no Código Penal, no artigo 61, inciso 2, a linha E, embora não tenha sido cometido o parricídio, que parricídio é a morte do pai. Então, erro sobre a pessoa visa a vítima X, mas ao fazer a conduta criminosa, atinge outra vítima pensando em ser, atinge terceiros pensando em ser a vítima que ele procurava. Erro sobre a pessoa. Agora, o erro sobre o nexo causal, o aberratio causae, é o erro na causa do crime. O resultado buscado pelo agente ocorreu em razão de um acontecimento diverso daquele que ele inicialmente idealizou, planejou. Erro na causa que provocou o crime. Um exemplo. A, no alto de uma ponte, empurra B, que não sabia nadar. Você não sabia nadar ao mar, para matá-lo afogado. A vítima até falece, mas não por afogamento, mas sim por traumatismo craniano acefálico, pois ele se chocou em uma pedra antes de cair ao mar. Então, o nome mesmo fala da causa, erro sobre o nexo causal. O agente queria matar alguém afogado e empurra vamos pôr dentro de um rio, de cima da ponte do rio. Só que a vítima vem a falecer por bater a cabeça numa pedra e não por morrer afogada como a gente tinha planejado. O erro na execução, aberratio ictus, está no artigo 73, Código Penal. O agente erra a pessoa que pretendia atingir. O agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Sempre vai responder com o dolo que o agente tinha, tá? O agente não se engana quanto à pessoa que deseja atacar, mas age de modo desastrado, desatento, errando o seu alvo e acertando pessoa diversa. Exemplo, o agente quer matar o vizinho e atira nele, no meio da rua, mas acaba acertando uma pessoa que estava próximo desse vizinho. O erro sobre a pessoa
ou a gente confunde a pessoa visada. Eu falei aqui do exemplo do erro sobre a pessoa quer matar o pai, só que ao agir acaba desfalecendo a vida do tio. Nesse caso, o pai era irmão gêmeos do tio, por exemplo. E ao longe, mais ou menos, a gente foi fazer sua conduta criminosa e matou o tio. Só que naquele momento ele pensava que era o pai dele que estava sendo atingido pela conduta sua. Já no erro da execução, o agente até sabe, tem certeza que a vítima é quem ele quer matar. Só que ao executar a conduta criminosa, atirando na vítima que ele quer, ele erra o tiro e pega na pessoa que está logo atrás da vítima pretendida. Ele errou na execução e na erro sobre a pessoa. Pensava que o pai que seria morto, só que foi o tio, por ser irmão gêmeos, por exemplo. E o resultado diverso do pretendido, aberratio delicti, prática de crime diverso do pretendido. Está no artigo 74 do Código Penal. Por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. Em outras palavras, o agente desejava cometer um crime, mas por erro na execução, acaba por cometer crime diverso. Por exemplo, o agente desejava cometer uma lesão, mas ali o objeto utilizado para lesar a vítima, ele acaba por cometer um homicídio, podemos dizer assim. Vamos falar um exemplo mais certo, tá? O sujeito que atira uma pedra para quebrar uma vidraça na praça, numa loja de uma praça, por exemplo. Mas por erro na execução atinge uma pessoa que passava pela rua, lesionando-a. A gente responderá pela lesão corporal culposa, uma vez que prevista em lei. Caso a intenção do agente fosse atingir uma pessoa, mas por erro quebrasse uma vidraça, responderia por tentativa de lesão corporal, uma vez que não existe crime de dano culposo. Então, só para ficar mais claro, nesse resultado diverso do pretendido, o agente queria quebrar a vidraça com um tijolo, por exemplo. E ao executar esse movimento de pegar o tijolo e quebrar a vidraça, ele atinge uma pessoa que estava passando, lesando essa pessoa. Então, crime diverso pretendido. Primeiro ele queria quebrar a vidraça, mas acaba respondendo por lesão corporal, atingindo a pessoa que estava passando por perto da vidraça. Erro de proibição. Erro de proibição é erro sobre a ilicitude do fato. Está no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. Como tinha falado aqui atrás, né? Inexcusável. Inexcusável é evitável. Ninguém pode alegar desconhecimento. Todos são considerados sabedores da lei. Ninguém pode chegar e falar assim, não sabia da lei. Então, é inexcusável. Ninguém pode alegar esse desconhecimento de uma lei. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta a pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Está no artigo 21 do Código Penal. E no parágrafo único fala, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite, sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, desconhecimento da lei. Desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém poderá negar o desconhecimento da lei. Mas caso, na prática, vamos dizer assim, mas caso consiga provar esse desconhecimento da lei,
não vai tirar a responsabilidade, mas poderá atenuar a pena. Exemplo da lei de molestar a baleia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem iria imaginar que existisse uma lei que era molestar uma baleia? Só, acho que todos, a maioria que acompanha esses noticiários, agora sabe que molestar baleia é proibido por lei. Outra lei também que o pessoal não tem conhecimento, nem eu sabia e nunca nem ouvi falar também, mas por exemplo que o professor citou na nossa turma, é a lei que proíbe fabricar açúcar em casa. Quem iria imaginar que fabricar açúcar em casa era proibido? Então, é alegamento do desconhecimento da lei. O erro de proibição, o agente conhece a lei, tem o entendimento da lei, mas ignora o caráter ilícito. O efeito é isento o agente de pena, exclui a culpabilidade. O erro de proibição, o sujeito conhece a lei penal, mas desconhece ou interpreta mal o seu conteúdo, ou seja, não compreende adequadamente seu caráter ilícito. Ele sabe a lei, mas ele pensa que ao realizar determinado ato, ele estará de acordo com essa lei, mas não, ele está infringindo esta lei. A gente sabe que é crime, sabe que existe a lei, mas no caso concreto pensa que a lei não agiria naquele determinado fato em que ele agiu. Naquela ação, a gente pensou que a lei não seria aplicada. Nesse caso, a gente pode ser isento de pena, na potencial e consciência da ilicitude. Resultado. O resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Entende-se por resultado o efeito, reflexo, consequência da conduta do agente. Pode haver crime sem resultado, como no caso do crime de mera conduta, visto na apostila anterior, apostila número 8, senhores e senhoras. As espécies de resultado espécie jurídico-normativo, é a violação da lei penal, da norma. E o material naturalístico é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. Deixa eu ver aqui. Todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem que violar uma lei, uma norma penal. Embora não se possa apresentar igual afirmativa em relação ao resultado naturalístico. O resultado naturalístico só estará presente nos crimes materiais, como visto na apostila número 8. E se tentado, o crime não haverá resultado naturalístico. São os crimes de forma tentada, onde não, por exemplo, homicídio da forma tentada. Não tem o resultado naturalístico, que é o cadáver, que é a vítima morta. Nos crimes formais, é dispensável o resultado naturalístico. Nos crimes de mera conduta ou de simples atividade, jamais se produzirá tal resultado. Nexo causal. Nexo causal é o elo que liga a conduta ao resultado. É a ligação entre conduta e o resultado. É o vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. É por meio dela que se conclui se o resultado foi ou não provocado pela conduta. Só vai ter relevância nos crimes materiais, pois os crimes materiais exigem o resultado naturalístico. As teorias. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Está no artigo 13 do Código Penal, a ação ou omissão humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Todas as condições que concorreram para o resultado são as causas. É o tal do juízo hipotético da eliminação. Na teoria da equivalência dos antecedentes causais, os fatos que ocorreram antes da causa final, os antecedentes, cada momento que antecedeu a causa final.
no juízo hipotético de eliminação, exclui os antecedentes que não tiveram consequência para o fato. Consiste em um exercício da imaginação. Basta que se proceda à exclusão mental da série causal. Se com a exclusão o resultado deixa de ocorrer, aquele antecedente é considerado causa. Suprime-se mentalmente determinado fato que compõe o histórico de crime. Se desaparecer o resultado naturalístico, é porque era também sua causa. Todavia, se com a sua eliminação permanecer íntegro o resultado material, não se pode falar que aquele acontecimento atuou como causa. Uma causa seria importante para cometer o assassinato via arma de fogo. Uma causa que é importante nesse caso é o agente ter comprado munição para munir a arma de fogo. Então, se eu tirar essa compra da munição, não existirá a causa final. E se tiver uma causa, por exemplo, não consigo pensar aqui, mas vamos dizer nesse do homicídio. Ele foi a um lugar que não tinha bala, munições. Só que ao informar, descobriu que teve outro lugar. Essa causa de ir nesse lugar onde não achou a munição, se excluir ela, ainda poderá ter sido uma causa. Uma crítica a essa teoria é que possibilitaria a regressão ao infinito. Aconteceu a causa, daí tudo que o agente fez antes dessa causa, desse resultado, vai vir lá, comprou, daí até chegar no momento, o agente nasceu. Então, vê que tem um regresso que não tem mais fim. Por isso que existe uma crítica a essa teoria. Como causa é todo acontecimento que de qualquer modo contribuiu para o resultado, poderia operar-se o retorno ao início do tempo. A matou B. Consequentemente, poderia ser seus pais responsabilizados. Por sem a concepção do filho, a vítima não teria morrido. Então, chegaria falando, nasceu. Por que esse agente nasceu? Porque a mãe e o pai dele tiveram ele. Então, vai levando. Não tem mais fim. Com causa. Com causa diz respeito à concorrência de causas, ou seja, há mais de uma causa contribuindo para o resultado. É o conjunto de causas que teve como consequência o resultado. Com causas absolutamente independentes. São aquelas que produziriam o resultado, não importando que a ação do agente tenha sido praticada. Não se originam da conduta do agente. E as causas relativamente independentes. As causas se somam uma à outra, se auxiliam. Originam-se da própria conduta efetuada pelo agente. Não existiriam sem a atuação criminosa do agente. Uma causa é absolutamente aquelas que produziriam o resultado. E outra é relativamente. Se somam uma a outra, se auxiliam. É bem sempre importante dar uma olhada no nome, né, do Código Penal, como eu falei anteriormente. Tipo, causa absolutamente. São aquelas que produziriam o resultado, não importando que a ação do agente tenha sido praticada. E relativamente, as causas se somam, se auxiliam, originam-se da própria conduta efetuada pelo agente. Não existiriam sem a atuação criminosa do agente. A tipicidade penal. A tipicidade penal é o quarto elemento do fato típico. Não há crime sem tipicidade. A tipicidade penal é igual à tipicidade formal, mas à tipicidade material. Então, divide-se entre formal e material. A tipicidade formal é o que está escrito na norma, está formalizado na norma. É a descrição formal no Código Penal.
é a adequação da conduta praticada pelo agente no mundo real com o modelo descrito pelo tipo penal. A conduta do agente na vida real. Aconteceu X pelo agente. Pegar essa conduta, vamos ver se encaixa no Código Penal. Encaixou. Então, é a tipicidade formal. Analisa se o fato praticado pelo agente encontra correspondência em uma conduta prevista em lei como crime ou contravenção penal. Na tipicidade material, é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Ele relaciona-se com o princípio da ofensividade do direito penal, pois nem todas as condutas que se encaixam no modelo de crime, tipicidade formal, acarretam um dano ou perigo ao bem jurídico, como ocorre na incidência do princípio da insignificância. O princípio da insignificância, tipo, por exemplo, furto de um limão, que é o furto de bagatela. Tem a tipicidade formal, ele cometeu crime segundo o Código Penal, mas não se verifica uma grave ofensa ou quase nada ao bem jurídico tutelado. A presença simultânea da tipicidade formal e da tipicidade material caracteriza a tipicidade penal. Tipo versus tipicidade. Tipo é a descrição feita pelo legislador em uma norma, é o que está escrito no Código Penal. A tipicidade é o encaixamento dessa ação ou omissão humana aos elementos consubstanciados na norma. É como o agente agiu, praticou, se encaixa na norma do tipo penal. A tipicidade conglobante de Zaffaroni é a tipicidade legal, mas a antinormatividade. Essa teoria sustenta que todo fato típico se reveste de antinormatividade. Assim, ou o fato é praticado pelo agente contrário à lei penal, desrespeita todo o ordenamento normativo, e a tipicidade, no caso, ou, ainda que em desconformidade com a lei penal, esteja em consonância com a ordem normativa, e assim será ausente a tipicidade. A tipicidade conglobante, que é a antinormatividade, é a comprovação de que a conduta legalmente típica está também proibida na norma. Por exemplo, oficial de justiça penhorar um bem de alguém a serviço da justiça. Ele está pegando um bem tutelado, protegido, que é o patrimônio da pessoa, mas ele está seguindo uma norma legal, onde o mesmo pode praticar este ato, está em conformidade com a lei. Mas, se fosse qualquer outra pessoa, não fosse oficial de justiça, seria um furto ou roubo, se não tivesse uma norma regulando essa prática do oficial de justiça em penhorar o bem. Então, o oficial de justiça está amparado pela lei, no caso desse furto, vamos dizer assim. A adequação típica. Adequação típica é a tipicidade formal colocada em prática, ou seja, verifica se o fato cometido se encaixa no modelo descrito na lei penal. É o procedimento pelo qual se enquadra uma conduta do agente na descrição da lei penal, na formalização dessa lei penal no Código. É o meio pelo qual se constata se existe ou não tipicidade entre a conduta praticada na vida real e o modelo definido pela lei penal. Pode se apresentar sobre duas espécies, a espécie imediata e a mediata. A imediata, a conduta humana se quadra diretamente na lei penal incriminadora, sem necessidade de interposição de qualquer outro dispositivo legal. É o encaixe perfeito de todos os elementos do fato com a descrição na lei incriminadora. Já na mediata, a conduta humana não se enquadra perfeitamente na lei penal incriminadora, reclamando-se, para complementar a tipicidade, a interposição de outro dispositivo contido na parte geral do Código Penal. É o que se dá na tentativa e na participação e nos crimes omissivos impróprios. Por exemplo, matar alguém na forma tentada, que está no artigo 121, parte especial,
mais o artigo 14, inciso 2 da parte geral. Existe uma combinação de dois dispositivos, que será a norma de extensão. Então, a imediata está conforme com o que se descreve no Código Penal, a imediata. Já a imediata, ela se enquadra perfeitamente na Lei Penal Incriminatória, mas requer um complemento da tipicidade. Sempre vai estar descrito que a tentativa, a participação são a tipicidade penal de forma imediata. Bom, acho que esse vídeo encerra por aqui. Tá? Daí, mesma coisa do outro, qualquer dúvida, entre em contato. Qualquer dica, sugestões também é só falar comigo. Tá? Depois eu colocarei o link dos vídeos no grupo do WhatsApp. Então, até mais breve. Então, frisando, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado.